orando a Deus, meus irmãos. Eu já prego há algum tempo a palavra de Deus, claro que dentro das minhas limitações. Já são 17 anos pregando o Evangelho. Comecei bem novinho, com 15 anos de idade. E eu confesso para os irmãos, independente da igreja, para mim pregar o Evangelho é um grande desafio, porque nós não merecemos tamanha honra que Deus nos concede. Então, pastor Josinei, essa semana, preocupado em atrair de Deus a mensagem, eu fiz o que um bom obreiro sempre faz. Corri para o meio do círculo de oração na consagração, fui orar junto com as irmãs. Jesus nos visitou, Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com a igreja. E essa é a recomendação que eu deixo a todos os obreiros. Quando a situação apertar, chega perto do círculo de oração, ora junto com essas irmãs abençoadas, porque Deus tem resposta para as nossas vidas. Quero convidar você, meu querido irmão, a abrir a sua Bíblia comigo. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso de número 14. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso de número 14 ao verso de número 16. Peço gentilmente que, se você perceber alguém do seu lado sem uma Bíblia, um visitante, ofereça a sua a ele, para que ele possa acompanhar a leitura. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, logo após o profeta Daniel. Oséias, capítulo 2, verso de número 14, o texto sagrado nos diz: Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamará mais meu Baal. E a igreja diz amém. Eu estava orando a Deus, pedindo uma orientação, e essa palavra veio como uma flecha certeira ao meu coração. E hoje eu ouso dizer que eu não vou tentá-los, impressioná-los com o meu conhecimento, até porque eu sou um obreiro muito simples, mas eu vim aqui para contar uma bela história de amor. O mundo hoje, ele clama, ele busca por amor, por atenção, por afetividade. E Oséias vivenciou de muito perto, palpavelmente, o tamanho do amor de Deus. Oséias, ele foi separado para um ministério já extinto para ser profeta. Era um homem que representava a voz de Deus. O profeta no Antigo Testamento, ele era responsável para mudar o curso de uma nação, delegando uma palavra da parte de Deus. O profeta era o homem extremamente privilegiado, que conseguia ouvir Deus muito próximo. E um belo dia, como todo bom profeta, Oséias, com a vida preparada para ouvir as diretrizes da parte de Deus, ele escuta o seu Senhor lhe chamando. Atenciosamente se põe à disposição, como todo bom profeta que nós já conhecemos: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Naquele dia, Deus, ele não deu uma palavra para Oséias. Deus não mandou que ele se posicionasse no centro da cidade para transmitir uma mensagem direta e objetiva e clara, expressa pela sua voz, não. Deus disse naquele dia: Oséias, eu tenho uma grande missão para você. Eu quero que você se case. E não diferente daqueles dias, todos, sem distinção de nenhum, projetam constituir, construir,
a tão desejada família feliz. Oséias, tenho certeza que ficou entusiasmado. Imagine você, jovem, que chegou aqui essa noite orando, pedindo a Deus para encontrar com a sua Rebeca, com o seu Isaac, ouvir Deus dizendo: olha, hoje você vai se casar. O seu coração explodiria de alegria. E Oséias, entusiasmado, diz: aonde está a minha esposa? Ela está aqui em Israel? De que tribo ela é? Quais são seus pais? Qual é a história da sua família? E Deus vai dizer: não, Oséias, ela não está aqui. Na verdade, a esposa que eu escolhi para você, ela mora bem distante daqui. O nome dela é Gomer. E ela vive em uma terra de prostituição. E ela é uma prostituta. Essa foi a mulher que eu escolhi para que você construa a sua família. Então eu quero que você saia daqui agora, Oséias, e vá ao encontro dela. E eu tenho uma única ordem para você: ame-a com todo o seu coração. Eu posso abrir um parênteses no início dessa mensagem para te alertar. Viver com Deus é desafiador. Viver ao lado de Deus é desafiador. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, pastor Josinei: quando Deus, Ele decreta uma ordem, tudo está no controle de suas mãos. Talvez você entrou aqui dentro essa noite vivendo algo similar, sem compreender a ordem diretiva de Deus sobre a tua vida, sem compreender o momento que você está vivendo. E o grande ponto de interrogação que existe sobre a sua cabeça é: eu ouvi a voz de Deus, eu obedeci a voz de Deus, mas eu não estou entendendo o momento que estou enfrentando. Eu estou com uma palavra de Deus para a sua vida. Fique tranquilo, Deus não erra endereço, Deus não erra identidade, e Deus, quando decreta, Ele tem tudo sob controle. Oséias, ele obedece a voz de Deus, porque todo bom profeta é obediente. Ele vai até Gomer, apaixonado, o amor inflado sobre o seu coração, faz juras de amor àquela mulher, tira Gomer da terra que ela vivia e traz para dentro de sua casa. E agora eu quero que você use todas as suas faculdades mentais para imaginar esse momento. Oséias chegando de braços dados no meio da sua vizinhança. Todo mundo sabe que um homem de Deus tem a sua vida vigiada, regrada, assistida de muito perto. E quando Oséias chega, imagina na vizinhança a história que rolou. Eu não sei aqui em Franca, lá em Americana tem bastante vizinho que são vigilantes 24 horas. Aqui em Franca eu acho que não tem. Mas imagine os vizinhos dizendo: não, Oséias, o profeta, o homem de Deus. Pelo que a Bíblia vai citar sobre Gomer, era uma mulher extremamente conhecida, afamada. Mas o profeta de Deus está com uma meretriz, de mãos dadas, apaixonados, fazendo juras de amor, e já está com a aliança no dedo, casado, vai constituir família com essa mulher. E Oséias obedece à voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que dessa feliz comunhão e matrimônio nascem 3 filhos: Jezreel, Lohuame e Loame. Era o símbolo da família perfeita. Os filhos crescendo, os filhos indo à escola, Gomer com uma mudança radical de vida, Oséias continuando o seu ministério profético. Tudo ia de vento em polpa, porque quando estamos com Deus, as coisas fluem. Até que um dia Oséias acorda pela manhã e não sente o aroma do café. Apalpa a cama e a sua esposa não está lá.
Vou conjecturar aqui para que você compreenda melhor. Vai até a cozinha. A esposa não está, o café não está pronto, os filhos não estão arrumados para ir para a escola, e a única coisa que tem é um bilhetinho sobre a mesa. Oséias abre o bilhete e a vida, com um paradoxo de perfeição, desmorona em poucos segundos. Porque a vida nos reserva algumas surpresas que nos levam do céu ao inferno em milésimos de segundos. E eu vou citar o que Gomer escreveu. Gomer vai dizer: Oséias, eu lhe agradeço por todo carinho, por toda a dignidade, por todo o respeito que você me deu durante todo esse tempo. Mas infelizmente, você não me dá o linho, o ouro, as joias que os meus amantes me dão. Então, Oséias, eu encerro esse casamento aqui, coloco um ponto final e eu vou voltar para a terra dos meus amantes e para os braços dele. E eu quero que nesse momento você imagine comigo como foi o diálogo de Oséias com Deus. A argumentação de Oséias olhar para os quartos dos filhos e eles dormindo, e ele ter que explicar que a mãe foi embora e não volta mais. Que a mãe que recebeu dignidade, respeito e amor, jogou tudo para o alto e voltou para trás. Sabe aqueles dias que nós não temos argumentação para falar com Deus, porque nós não compreendemos o que está acontecendo na nossa vida, porque nós somos fiéis, porque nós obedecemos a Deus, a sua palavra, porque viemos à igreja, adoramos, cantamos, pregamos, ofertamos, e de repente a história de amor que nós criamos dentro da nossa cabeça, ou o futuro que desenhamos para a nossa casa e para a nossa família, de repente desmoronam. E nós tentamos argumentar com Deus, dizer: Senhor, mas por que comigo? O que eu fiz? Eu estou na sua casa, eu te obedeço, eu lhe sirvo, eu sou fiel. Eu quero que você imagine Oséias dizendo: Senhor, eu não escolhi a minha esposa, eu não fui atrás da minha esposa, eu esperei em ti, eu ouvi a tua voz, eu segui a tua diretiva, eu lhe obedeci. Olha a carta que Gomer deixou. O que eu dei para ela não foi suficiente. Todos os recursos, toda a dignidade, todo o amor, todo o respeito que ela nunca teve não foi suficiente. E sabe qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Porque Deus costuma ficar em silêncio nos nossos maiores momentos de crise. Você entrou aqui dentro essa noite desesperado, porque não consegue ouvir a voz de Deus, porque não tem uma resposta diretiva de Deus. Essa noite Deus me trouxe lá de Americana, 300 quilômetros de distância, só por causa de você, e para lhe dizer: Ele está no controle de tudo. Eu erro nas minhas decisões, você erra nas suas decisões, mas se existe alguém que nunca errou, pastor, se existe alguém que nunca cometeu um equívoco, se existe alguém que nunca se equivocou, é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o mais engraçado é que Deus sabia o que Oséias passaria. E quem escolheu o nome dos filhos de Oséias foi Deus. Oséias não escolheu nenhum nome de filho. Quando nasce o primeiro menino, Deus disse: Oséias, coloque o nome dele de Jezreel. Deus espalha, Deus se afasta. Quando nasce a menininha, a princesa, diz assim: Oséias, eu escolhi o nome da garotinha
Ela vai se chamar Lo-Ruama. Eu não tenho compaixão. Mais para frente, Oséias tem mais um garoto, mais um menino. E Deus diz assim: coloque o nome desse de Lo-Ami, porque eu não vos conheço. São um povo estranho. Eram as 3 etapas ou os 3 processos que Oséias sofreria extremamente dentro do seu casamento. O afastamento da sua esposa. Oséias se afasta. O segundo era: não tenho compaixão, porque o coração traído, ele não quer perdoar. Ninguém na dor da traição premedita perdoar. É um trabalho longo e árduo para que a nossa mente se transforme. E depois era: não conheço. Era o apagamento da memória. Oséias passou pelo período de dor, de revolta da traição. Ele passou pelo período de ódio, de não querer perdoar, de não ter compaixão, de querer até ser vingado. Porque quando nós somos traídos, isso não é apenas de uma relação afetiva de marido e mulher, mas quando somos traídos por um amigo, por um companheiro de ministério, por um familiar, dói que chega a nossa carne sofrer. Quando passamos pela dor da traição, a nossa alma, a nossa carne sofre, porque nunca esperávamos que alguém que nós amamos tanto se voltasse contra nós. E eu não estou enganado, eu estou muito certo que estou dizendo, que eu sei que existem inúmeras pessoas com esse sentimento essa noite. E Deus reservou essa noite para tratar o seu coração. Chega de sofrer. Há quantos anos você está padecendo e não consegue ser feliz? Há quantos anos você não consegue oferecer um culto a Deus? Há quantos anos você não consegue dobrar os joelhos e orar? Porque foi traído, porque foi enganado. Hoje o nosso Deus desceu neste lugar para tratar o teu coração. Oséias esperneando e Deus quietinho. Deus em silêncio. É apavorante o silêncio de Deus. Só quem passa por ele sabe como dói. E um belo dia, Oséias escuta Deus vindo em sua direção. Oséias já estava conformado, dando sequência na sua vida. Deus desce na casa de Oséias e diz: Oséias, preciso falar com você. Talvez fosse eu e você dizer: agora já foi, agora já passou. Deus diz: senta aqui, Oséias. Lembra a esposa que eu escolhi para você? Oséias vai dizer: não tem como esquecer. Deus diz assim: eu tenho outra missão para você. E talvez se fosse você, ou se fosse nos dias atuais, seria: bom, Deus percebeu o equívoco da escolha e vai me preparar um novo casamento, uma outra esposa. Ficou entusiasmado, estufou o peito. E Deus diz: Oséias, lembra de Gomer? Lembro, sim, senhor. Então, eu tenho outra missão para você. Desce de volta onde ela está. Para quê, senhor? Vou falar tudo que eu tenho vontade para ela? Não. Desce lá, porque a tua mulher, eu tenho uma segunda missão. Ame ela novamente. E outra, traga de volta para sua casa. Imagina o conflito na cabeça de Oséias. Mas eu fui traído. Mas eu fui enganado. Mas eu fui passado para trás. Deus diz assim: Oséias, esquece tudo, traz ela de volta. Oséias, como bom profeta obediente, se arruma, prepara os filhos para a recepção. E Deus diz: espera um pouco, Oséias. Antes de você descer, eu preciso que você acesse o seu internet banking e veja quanto você tem armazenado aí.
O quanto de recurso você tem? Oséias faz o cálculo, era cerca de 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Saca tudo. Mas a conta vai ficar limpa, Senhor, saca tudo. Por quê? Porque a Gomer, que desceu bem cuidada da sua casa, amada, respeitada, ela achou que teria a mesma vida lá. Só que quando ela chegou, ela não tinha o mesmo prestígio. Já tinha outra mulher no lugar dela que era desejada, afamada. Então ela foi usada, ela foi agredida, ela foi espancada e ela foi entregue como escrava. Ela não está nos dias de glória que você conheceu. Ela não é a mesma mulher que você viu sair da sua casa. Ela está presa e sendo comercializada como objeto humano. Então, além de amá-la, você vai descer lá e vai comprar ela. Pague o que eles pedirem. Se estivesse aqui no mês de novembro, você ia dizer: Senhor, tem desconto da Black Friday? Não. É à vista e é tudo que eles estão pedindo. Quando Gomer está presa, engaiolada, enjaulada, acorrentada, seja como ela estivesse, imagine a cena. Ela já estava pronta para deixar de viver, pronta em deixar de acreditar que a vida dela podia mudar. E ela vê Oséias lá de longe. Talvez ela pensou: Oséias veio atrás de outra esposa, e eu perdi a oportunidade que eu tive na minha vida de ser tratada com dignidade e respeito. Mas ela vê Oséias vindo na direção dela, conversando com o mercador e apontando para ela. E parece que eu imagino o mercador dizendo: mas tem certeza? Tem outras mulheres melhores, em melhores condições. Com o recurso que você tem, você pode comprar uma bem melhor, mas eu quero essa. Mas tem aquela, não, eu quero essa. Mas aquela, é essa. À vista, sem desconto. O mercador chega até aquela mulher e diz: olha, eu não sei quem é esse homem, a loucura que ele tem, mas ele pagou o seu preço integral. Você é dele, pode ir com ele. Quando Oséias volta, o caminho de volta era uma conversa embaraçosa. Porque Gomer, como sempre destratada, desrespeitada, imaginaria que ela seria humilhada, que Oséias estava comprando ela por uma vingança. E chegando dentro da cidade, Oséias de braços dados com uma mulher ferida, machucada, humilhada. E quando as pessoas saem para a rua para assistir e dizem: Oséias está maluco, Oséias perdeu o juízo, ele não é um homem de Deus, ele está confuso nas suas ideias. Quando Oséias chega na porta da cidade, Deus toma a boca do profeta. E eu quero que você preste muita atenção, que eu vim aqui para profetizar isso sobre a tua vida. Oséias estufa o peito e aponta o dedo para a nação de Israel e diz: olha, assim diz o Senhor: assim como essa mulher me traiu, desprezou o meu respeito e o meu amor e voltou para os seus amantes, eu fui até ela, perdoei, paguei o preço por ela. Assim diz o Senhor: eu hoje faço a mesma coisa por vocês. Nós somos Gomer. Você é Gomer. Você pensou que tudo estava perdido para você. Você entrou aqui dentro essa noite pensando que não tinha solução para a sua vida, pensando que o seu erro, que a sua má decisão, que o seu equívoco acabou com todas as oportunidades de Deus mudar a tua história, porque afinal de contas você saiu, foi embora, não olhou para trás, mas o esposo foi ao seu encontro para lhe dizer: eu continuo lhe amando do mesmo jeito. Os filhos de Oséias representavam sentimentos de Deus. A nação de Israel foi amada, respeitada, cuidada, investido sobre ela, mas eles viraram as costas para Deus. Entra o período de afastamento, eles se afastam de Deus, Deus se afasta do povo.
Vem o período de não compaixão. Deus começa a derramar a ira sobre Israel pelas suas decisões. Levanta-se Babilônia, dispersa o povo, 70 anos cativo. Vem o período de esquecimento, 400 anos. Deus fica em silêncio, não fala nada, não age, não interpõe. Mas em Mateus capítulo 1, eis que um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e ele será chamado Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz, porque ele foi enviado para remir os vossos pecados. Passa o período de silêncio. O verbo se faz carne. E Deus vai dizer: filho, não dá, eles são escravos. Eu tentei pela amizade, eu conversei no Éden, eu fiz deles uma nação. Eu irei, coloquei fogo no céu, o Sinai tremia, mas eles se voltaram contra mim. Então eu quero que você desça lá, e agora não será diálogo, não será com a minha ira. Pague o quanto eles valem, porque eles são meus. E lá no Getsemane, eu vou encerrar que minha hora já acabou. Com um beijo, Judas traz Jesus. Judas recebe dos principais dos sacerdotes um saco de moedas, 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. Jesus vai para a cruz, e a última mensagem dele, a última frase exposta dele, não foi para a igreja, não foi para os hebreus, não foram para os gentios, foi para Deus. Ele vai dizer: Pai, tetelestai, está consumado, a dívida está paga, eles não são mais escravos da morte, a morte não tem poder sobre eles, e tudo que o Pai me deu, nenhum deles se perdeu. Posso orar rapidinho, pastor? Por gentileza, se coloque em pé. Hoje é uma noite de cura sobre a tua vida. Você pensou que o silêncio de Deus seria o seu fim, era a sua rejeição. Não, era Deus te preparando para hoje, para este momento. Deus sabe o valor que você tem, Ele não mediu esforços para que você estivesse aqui.